Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse canal, que é o canal do Vigicast. É um podcast do Vigilante, né? Vigicast é o podcast do Vigilante. E novamente estamos aqui com um tema muito importante, né? O nosso programa semanal, nosso podcast semanal, aqui é onde a gente faz uma editorial e depois a gente responde perguntas. Nós estamos numa jornada. Veja bem, nós estamos numa jornada para você trocar a incerteza pela clareza. É muito ruim alguém ficar na incerteza. Incerteza significa que você vai se perder. Incerteza significa que você vai tomar uma decisão errada. Há uma boa chance de você tomar uma decisão errada. Quando você tem incerteza de alguma coisa, isso gera muito desconforto. Isso é muito ruim, não é mesmo? Agora, quando você tem clareza, quando você tem certeza, aí fica tudo muito mais fácil. Você vai tomar a melhor decisão, você não vai perder uma oportunidade, você não vai sofrer uma lesão, você não vai ter prejuízo no seu direito ou em alguma coisa que você esteja fazendo, não é mesmo assim? É assim que funciona a nossa vida e é assim que funciona também no aspecto previdenciário. A Previdência Social ela mudou muito mesmo, ela ficou muito técnica e é muito necessário. É muito urgente que você saiba qual é o seu mapa previdenciário. O que é um mapa? Mapa é aquilo que te orienta, mapa é aquilo que te dá clareza, mapa é aquilo que te dá uma orientação. E você tem um mapa da sua realidade previdenciária? Por exemplo, em qual regra de transição você se enquadra? Você sabe? Você sabe quanto que você vai receber? Não, você não sabe. Você sabe quanto tempo de trabalho você tem? Sabe como é que faz a conversão do tempo especial que você tem ou não? Você já é aposentado, você sabe quais são as revisões, o que acontece com você? E como é que são as regras da nova Previdência Social? Nova, cruel, desumana e terrível Previdência Social que eu costumo falar. Então, tudo isso a gente agora está numa jornada do conhecimento. Você é meu convidado para toda quinta-feira a gente tem uma live. Antes a live do Pedrosa era só cada 15 dias, agora não, é toda quinta-feira e todo dia tem 2 conteúdos que a gente vai colocar respondendo perguntas, tá? 2 conteúdos significa 2 vídeos por dia, 2 vídeos por dia, é o único canal que publica 2 vídeos por dia para contribuir no seu esclarecimento. Mesmo que a gente responda uma dúvida que não seja sua, mas muito parecido, muito próximo, você tem uma dúvida igual, né? Então, quando a gente responde a dúvida de alguém, a gente faz isso com muito zelo, com muito empenho, com muito cuidado, porque a gente sabe que respondendo uma pessoa, a gente vai estar respondendo muitas pessoas, muitos guerreiros, tá certo? Então, sem mais conversa, nós vamos para o nosso podcast de hoje. E o nosso editorial, o começo do programa não poderia ser diferente, eu tô muito louco, cara, eu tô muito indignado ali com a questão da Covid-19. É incrível como que a rede de saúde do Brasil está sendo asfixiada, essa é a palavra. Por quê? Porque aquilo que todo mundo sabia, que todo mundo já tinha dito, realmente está acontecendo. E começou por Manaus, né? A asfixia da rede de saúde lá de Manaus, ele é um retrato mais grosseiro do fracasso do país no combate à pandemia. Nós estamos chegando a mais de 1.000 mortos pela Covid-19 por dia. E isso tem que ser dito. Mais de 1.000 pessoas, seres humanos, pessoas simples, trabalhadoras, porque quem sofre, quem morre mais, quem é atingido, são os mais empobrecidos. São aqueles que já são alijados da sua cidadania, aqueles que são desrespeitados. E eu já cansei de falar aqui, e é bom sempre a gente repetir, o que é a cidadania? A cidadania é o caráter do cidadão. É o direito do cidadão, é o revestimento do cidadão. E eu não me canso também de dar o exemplo daquilo que está lá na Bíblia, lá no Atos dos Apóstolos, né? Que Paulo, que era romano, ele tinha a cidadania romana. Quando ele foi preso pelos romanos, ele alertou os soldados quanto à sua cidadania romana.
E de imediato, os soldados já o trataram diferente, porque ele só poderia ser julgado em Roma. Era uma garantia do cidadão, uma garantia de um julgamento justo, um julgamento mais adequado, um julgamento dentro dos trâmites legais, como o devido processo legal, etc. e tal. E quem não era romano? Quem não era romano era tratado pelas regras do local, ou seja, não tinha direito. E o que acontece? Então, a cidadania, ela é a áurea do cidadão, no sentido de que ele vai ser respeitado simplesmente por ele ser um cidadão, por ele ter direitos inerentes à cidadania. E aí o que acontece? Com a asfixia da rede de saúde de Manaus, ele é um retrato grosseirão do fracasso em todo o país. O governador do Amazonas, assim como os demais governadores, com raras exceções, né? Simplesmente estão se omitindo, estão lavando a mão de tomarem atitudes, a tomarem medidas que sejam realmente para evitar que o vírus tome conta, que as pessoas sejam contaminadas. E por quê? Porque isso vai bater lá na fila da saúde, lá na fila do hospital, e pessoas estão morrendo, porque é óbvio que a estrutura de saúde não tem como atender a uma demanda volumosa. E o governador do Amazonas, o Wilson Lima, ele já sabia há uma semana que teria problemas no fornecimento do oxigênio. E o que aconteceu? O Estado enfrentou uma disparada de internações por Covid-19 exatamente porque houve medidas anteriores que flexibilizaram o comércio, flexibilizaram as atividades sociais. E é mentira que ele diz que foi pegado de surpresa pelo esgotamento do material. Ele já sabia isso antes. A tragédia nacional que nós estamos vivendo, de mais de 1.000 mortos por dia, é fruto da incompetência extraordinária, da falta de senso de emergência, do desprezo pela vida dos mais empobrecidos. Eu diria que até é uma covardia de muitos governantes, a começar pelo nosso maior mandatário, que é o nosso presidente da República. E tem a habilidade de dizer que no aspecto de Amazonas, o que ele poderia ter sido feito, foi feito. Será? De que não há pressa pela vacina. Não há pressa. Como não há pressa pela vacina com mais de 1.200 pessoas morrendo por dia? Então essa tragédia nacional, ela é fruto, eu vou repetir, da incompetência. Isso aí é incompetência. É extraordinário a falta de senso de emergência. Com tudo isso, com todas essas pessoas morrendo, com tudo isso acontecendo em Manaus, o governo ainda tem a capacidade de manter a prova do Enem. E só não vai acontecer a prova do Enem, que vai mobilizar milhões de jovens, milhões de jovens no Brasil todo, por causa da justiça, por causa que o Ministério Público entrou com processo na justiça para suspender. E mesmo assim ele fez recurso. Ou seja, isso não é uma incompetência extraordinária de falta de senso? Falta de bom senso? Falta de razoabilidade? Falta de sintonia com a realidade daquilo que está acontecendo? De um desrespeito pelas vidas das pessoas, dos trabalhadores que estão morrendo? Pensa você num hospital morrendo por falta de oxigênio, querendo respirar, porque o Covid é uma doença que atinge os pulmões. Pensa você ficar sem respirar. Você que está me ouvindo agora, tranque a sua respiração por 2 minutos e veja o que acontece. Agora se coloque no lugar daquele que está falecido, doente, enfraquecido, numa cama de hospital. Ou não é nem numa cama, muitas vezes numa fila do hospital para poder esperar uma cama, para poder esperar. Muitas vezes está numa enfermaria. Então não tenho dúvida de dizer através desta rádio, que é a Rádio da Notícia, que propaga exatamente o canal da cidadania, que para dizer que cidadania exatamente é isso, é quando o Estado respeita o cidadão.
quando o Estado, aquele que está à frente, o governante, ele tem apreço pelo senso de emergência, ele tem apreço pelo respeito à vida, ele não se acovarda, ele tem iniciativa, ele tem autoridade, ele tem a convicção, a iniciativa de prover aquilo que é necessário para que as pessoas não percam as suas vidas de forma primária, que as pessoas não percam a sua vida de forma infundada, de graça, gratuitamente, na fila de um hospital por falta de um oxigênio ou por falta de uma vacina. É um papelão o que o governo está fazendo, e alguém tem que dizer isso. No fim de 2020, o governador de Manaus, ele viu os hospitais cheios e determinou o fechamento do comércio para conter o alastramento do vírus, como todo mundo estava fazendo. Só que imediatamente ele foi acuado por protestos comentados por vários políticos e pela ideia de que é simplesmente uma gripinha e não é preciso tomar as medidas e iniciativas em prol da vida e sim em prol da economia. E acuado, o que ele fez? Ele desistiu e autorizou a reabrir as lojas. E agora está pagando o preço por isso. Os 10 meses de pandemia deixaram um rastro muito grande de mortes e delinquência. Não é muito difícil a gente colher provas para responsabilizar os protagonistas desse martírio que o povo está vivendo, desse verdadeiro morticínio. É muito fácil de saber quem deveria tomar as decisões antecipadas e não tomou, quem deveria fazer um planejamento, quem deveria fazer as análises e não fez. Autoridades incapazes de providenciar itens essenciais. É uma política eficiente para salvar vidas. Se não tem a capacidade de providenciar itens essenciais, e é o exemplo do caso de Manaus, de oxigênio, e no caso do Brasil, de vacina, e ainda dizer, uma autoridade maior dizer que não vai se vacinar, quando deveria estar dizendo que vou me vacinar por primeiro, para dar o exemplo, para acabar logo essa bagunça, essa ideia insana, inconsequente, delinquente, de dizer que a vacina não é o meio correto de se combater, de que a vacina tem isso e tem aquilo, só porque veio da China, porque veio da Rússia. A vacina não tem ideologia. Então, meses antes da falta de oxigênio em Manaus, o nosso presidente já dizia que seu governo havia repassado verba para os estados e que ninguém faleceu no país por falta de UTI ou respirador. Realmente. Essa conversa dele foi em 2 de junho de 2020 e era o momento que os hospitais estavam lotados em muitas cidades. Naquele dia mesmo foi registrada 1.262 óbitos. Ou seja, nós voltamos no mesmo patamar no mês de junho. É importante que se diga que quem está à frente da administração pública, nada fizeram para evitar essas mortes, com raras exceções. Ao contrário, empurraram os brasileiros para uma verdadeira roleta russa, estimulando aglomerações e negaram um plano sério de vacinação e ofereceram, no lugar de cuidados sérios, um coquetel. É bom que se diga que foi gasto milhares de reais para se fazer um coquetel de medicamentos que são ineficazes sob o rótulo enganoso de tratamento precoce. De passagem por Manaus nessa semana, o ministro da Saúde, que não é da área da saúde e não entende nada de saúde, ele reforçou, sabe o que, lá para Manaus? A oferta de cloroquina. Claro, porque eles têm milhares de toneladas de cloroquina, que um maluco mandou fazer, gastou dinheiro quando poderia estar comprando um insumo
mínimo para a vacinação, que seria seringas. O Brasil não tem seringa. O Brasil não tem seringa para fazer a vacinação. Então, ele reconheceu já a falta de oxigênio na cidade. E disse que a única solução era esperar um novo carregamento. Como assim esperar um novo carregamento? O que está fazendo os aviões das forças? O que está fazendo os aviões da Força Aérea Brasileira? Para que serve essa bagaça? Se não é para pegar esse negócio e levar com urgência, para esperar um novo carregamento, isso é a mesma coisa que dar de ombros assim e demonstrar exatamente a tragédia na qual nós estamos vivendo agora em nível de Brasil. Infelizmente, é uma tragédia que vai se alongar e muitas vidas ainda vão ser ceifadas. Muitas vidas vão ser ceifadas. E nós vamos viver no Brasil e no mundo, já estamos vivendo, mas eu estou falando do Brasil. Vamos viver aí o pós-Covid. Nós vamos passar por isso, vamos passar com certeza. Mas nós vamos ter uma sequela muito grande, uma sequela social muito grande, um vazio afetivo e emocional. Nós vamos ter muitos problemas afetivos e emocionais. A psiquiatria vai ter muito trabalho, porque nenhuma sociedade, nenhuma pessoa passa ilesa quando sofre um ente querido. Você você perdeu uma pessoa querida, é normal, faz parte da vida morrer. Mas faz parte da vida morrer no seu destino normal. Na normalidade as pessoas vão morrer, na normalidade. Todos nós vamos morrer na normalidade. Mas não quando uma vida é ceifada de forma prematura por ineficiência, por ausência de uma política de governo, por ausência de uma política pública que atenda à saúde pública, por ausência de medidas governamentais que, no mínimo, minimizem os efeitos da pandemia. O mínimo de compromisso que qualquer governante, qualquer servidor público tem é agir para minimizar o sofrimento, agir para minimizar. Eu não posso evitar, mas eu posso muito fazer para minimizar e não deixar que vidas sejam tolhidas de forma prematura. Isso é que dá indignidade. Isso é que deve nos deixar indignados, raivosos por justiça, gritando pelo respeito à cidadania. Isso é cidadania. É isso que não é feito no Brasil. Isso que não é ter respeito pelas pessoas, e principalmente pelos mais empobrecidos, pelos que não têm nada, pelos que agora vão receber a última parcela da ajuda do bem, do benefício emergencial. Benefício emergencial. Nossa, quanta política foi feita em cima desse nome, bem. E agora o que acontece? Agora vai a mesma coisa. Vai ser dado de ombros e vai com certeza ser declarado que o país está quebrado. O país está quebrado. Mas onde é que está a previsão disso? Isso aí já é previsto. Não precisa ser muito estudioso, não precisa ser um grande expert em pandemia, em crise, para poder perceber que essa crise, essa pandemia iria se estender além de 31 de dezembro. E por incrível que pareça, muitos acham que não. Ou seja, nós estamos vivendo 2021 com a cara de 2020 e assim vai por muito tempo ainda. Então esse editorial é um editorial de denúncia. É bom que se diga, e eu estou dizendo, e assumo essa responsabilidade. É um crime. É um crime o que se está fazendo com a população mais empobrecida. É um crime o que se está fazendo pelos nossos administradores, pelos nossos políticos que estão à frente dos executivos, tanto dos estados quanto dos municípios e do governo federal, na total omissão de medidas que realmente sejam eficientes e eficazes para minimizar os efeitos da pandemia e para evitar que pessoas morram de forma prematura. Esse é o nosso editorial diretamente da Rádio da Notícia, aonde é o canal da cidadania.
E voltamos agora aqui, né? Encerramos o editorial e vamos direto para o conteúdo do programa, que é a jornada. Nós estamos numa jornada, uma verdadeira cruzada contra o desconhecimento. Uma verdadeira jornada, uma verdadeira cruzada contra a incerteza. A nossa missão aqui, na Hora da Cidadania, em todos os canais do Pedrosa Providência, no YouTube, Pedrosa Providência no YouTube, lá no Instagram, que a gente está atuando agora, e lá no nosso blog, e lá aqui no nosso programa aqui, nós criamos agora a jornada contra a incerteza. Tá? Você não pode ter incerteza quanto ao seu mapa de orientação previdenciária. Você sabe em qual regra de transição você se enquadra? Você sabe quais são os efeitos do tema 1031? Você sabe com qual valor, como vai ser calculado o valor da sua aposentadoria? Você sabe me dizer isso? Você sabe me dizer quanto ao aspecto da aposentadoria por idade? Como é que vai funcionar? Foi mudado? Alterou? Como é que acontece essa parada aí? Qual é a regra de transição? Você se enquadra? Qual é o valor que você vai receber? Então são várias as dúvidas que sempre chegam para a gente. E a gente está agora aqui nessa jornada, tá? A gente vai ficar assim 30 dias só respondendo muita pergunta. A gente já responde pergunta, né? Mas agora a gente vai responder muito mais pergunta ainda, tá? E vamos começar agora aqui. Antes, deixa eu dar uma notícia aqui. A Rádio da Notícia sempre tem notícia fresquinha aqui para você. Então, olha bem. É bom que você saiba que o Vigilante, agora falando aqui para você que você é aposentado especial, você que é aposentado pela especial, você tem uma aposentadoria especial, né? Como eu falo muito para Vigilante aqui, o tema 1031, que foi julgado lá pelo Superior Tribunal de Justiça, em 9 de maio, tô ficando louco, 9 de dezembro de 2019 foi julgado, está aguardando ainda a publicação, para depois a gente ver se vai ter os embargos de declaração lá do INSS, e aí, com certeza, vai dar um efeito no processo que você está aguardando aí, teu processo que está sobrestado na justiça. Agora a pergunta é quando que vai acontecer isso? O tema 1031, ele vai clarear, deve ser publicado agora entre fevereiro e março. Fevereiro e março ele vai ser publicado. E aí, com os trâmites dos embargos, o julgamento dos embargos e tal, esse negócio vai se alongar lá para, vou ser bem sincero para você, viu? Maio, junho e julho. Vai ser para o segundo semestre, com certeza. Tá? Segundo semestre significa depois de junho. E então tem que aguardar. Agora, antes disso, tem o julgamento do tema 709, que foi feito uns embargos de declaração. E o Supremo vai julgar esses embargos de declaração no tema 709. Mas o Supremo já se manifestou dizendo o seguinte, que o dispositivo da Lei 8.213, que proíbe aquele aposentado pela especial de permanecer trabalhando, ele é constitucional. Então o Supremo já disse que a lei é correta e quem está aposentado pela especial não pode permanecer trabalhando em atividade especial. Pode continuar trabalhando na atividade comum, mas não pode continuar trabalhando na atividade especial. Então, vigilante, você fique muito ligado nesse aspecto, tá? Então, esse julgamento, esses embargos, vai ser lá no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro de 2021. A gente vai acompanhar esse julgamento aí lá em 12 de fevereiro. E tá tudo certo. Você vai me acompanhar aqui, você vai ficar informado a respeito disso aqui. E se você é vigilante e você tem necessidade, ou se você trabalha em atividade especial e tem necessidade de continuar trabalhando, tem necessidade de permanecer trabalhando, então eu digo que você tem uma solução para isso, tá? Você pode fazer uma justificação administrativa, que é se antecipar aquilo que o INSS vai fazer com você, é você se antecipar e provocar o INSS, fazer um processo do INSS administrativo para comprovar que a sua atividade não é mais uma atividade de risco. Olha que louco, né? Você vai usar os mesmos argumentos que o INSS utiliza para indeferir a aposentadoria especial e para dizer que você não é uma atividade de risco, tá certo? E para quem tem trabalho exposto à periculosidade, exemplo do vigilante, eletricitário, frentista de posto de combustível, é muito mais fácil. Por quê? Porque o INSS não considera a periculosidade como especial.
Então é só usar o mesmo argumento do INSS contra o próprio INSS. Sabe aquele veneno da cobra contra a cobra? É isso que tem que fazer, tá? Então a gente tem uma solução aí que é você entrar com uma justificação administrativa, demonstrando ao INSS que você não está exposto mais àquele ambiente insalubre ou perigoso. Porque não é de forma habitual, ou que você tem os EPIs que lidem, né, o agente nocivo, ou que houve mudança do layout da empresa, ou que você não é habitual, né? Ou a atividade não é de forma habitual, legal? Então tem esse aspecto aí que pode ser levantado e é bom que se faça antes, independente de você ter processo judicial ou não, legal? Muito bem. Feita essa notícia, nós vamos aí para responder algumas, vamos ver as perguntas que são enviadas aqui. Sabe onde é que são enviadas essas perguntas? As perguntas são enviadas por e-mail, né? São enviadas aí na descrição dos nossos vídeos. Aí o pessoal manda as dúvidas, manda as perguntas. E tem o WV, ele não colocou o nome dele, é WV, olha o nome do cara. E ele diz, boa noite, mestre, né? Aliás, boa tarde, mestre. Tenho 49 anos. Eu tenho 49 anos. 29 anos de trabalho e outros, né? 29 anos de trabalho e outros. 5 anos de vigilante. E ele pergunta, eu vou ganhar 2 anos na especial? E quando posso dar entrada na aposentadoria? É a pergunta dele aí. Então eu vou entender, o WV, muito grato aí pela sua participação. Eu vou entender que você tem 29 anos comum, né? Você falou que 29 anos escritório e outros. Então eu vou considerar 29 anos de comum. Então você tem 5 anos de vigilante. Esses 5 anos de vigilante você vai converter, você vai multiplicar por 1,4 e você vai converter para ganhar 2 anos. Então você vai ganhar 7. Então 29 mais 7 fica tranquilo, 36 anos. Então você já tem 36 anos, e você já pode dar entrada no seu benefício de aposentadoria comum. Você tem 49 anos, vai ter um impacto muito grande do fator previdenciário na sua aposentadoria, no valor que você vai receber. Agora tem um detalhe seguinte, se você permanecer e continuar nas regras da nova, cruel, desumana e terrível Previdência Social, que eu chamo, você vai ganhar muito parecido, muito semelhante, porque a forma de cálculo da nova Previdência Social, ela é o quê? Ela é terrível, porque ela coloca um redutor de 60%, acrescido de 2% para cada ano que você trabalhou há mais de 20 anos. Então, via de regra, lá vai ser pego depois de 12 de 11 de 2019, vai ser pego as 100% das contribuições que você realizou. Sabe o que significa pegar 100%? Significa pegar tudo. Então, se você teve contribuição pequena, vai dar uma média baixa. Porque como é que é feito o cálculo? Vai somar todas as contribuições que você teve, fazer um cálculo aritmético simples, né, de somar e dividir. E aí, em cima dessa média, vai ser aplicado aí um percentual. No caso de você encaminhar o benefício antes da data de 12 de 11 de 2019, o que acontece? Vai acontecer de você pegar as 80 melhores contribuições. Então tem uma vantagem aí. Embora o fator providenciário vá pegar, ainda é melhor do que você aguardar uma regra de transição. Tá? Então vale a pena? Vale a pena, porque a média vai ser melhor e que você vai ter o seguinte, o custo da oportunidade. Você vai começar a receber agora. E se você não fazer isso, você vai ter que entrar na nova Previdência Social, fazer uma projeção aí que você vai se enquadrar, muito provavelmente vai ser na idade mínima ou por sistema de pontos, né? Então teria que a gente analisar ali, e isso vai ser um cara de 49 anos, ninguém vai se aposentar com menos de 60, então isso vai dar um problema. Então você tem muito chão ainda para andar ali, e 29 anos de escritório você até teria o tempo, né? É o tempo de contribuição com a idade mínima onde você vai se enquadrar, né? Mas a idade mínima ele já começa muito pesado ali, porque ninguém vai se aposentar com menos de 60 anos. Então, você tem alguma dúvida a mais? Pode entrar em contato com a gente aí, tá legal? WV, muito grato pela sua participação. Aí tem o nosso amigo Sebastião Marcelino
Florenzano. Não errei o nome dele, não. Sebastião Marcelino Florenzano, guerreiro velho, né? Ele está dizendo que ele tem... Boa tarde, Pedrosa. Eu tenho 18 anos de porteiro. 18 anos de porteiro e vigia. E mais 8 anos em serviço insalubre. Tá? Eu posso converter todos eles? Eu estou te perguntando porque tenho dúvidas sobre periculosidade e insalubridade. Se pode converter os dois lados. E ele pergunta, eu já consegui 35 anos e gostaria de saber se você resolve tudo aí mesmo. Gostaria de uma resposta. Olha que legal. É muito legal, né? Gostaria de saber se você resolve tudo aí mesmo, né? Mas é uma parada. Eu tenho cada um. Mas, Sebastião, legal pela sua participação, porque ela me permite esclarecer que o porteiro vigia tem uma possibilidade de, pelo tema 1031 que foi julgado, tem uma possibilidade de o porteiro vigia também ser considerado especial pela exposição à periculosidade, desde que esteja descrito no PPP, que é o perfil professor gráfico previdenciário, é um formulário, esteja descrito o que você faz, né? Qual é a sua atividade que você realiza e está expondo você, né, a sua integridade física a riscos, né? Então, o que poderia ser uma atividade, por exemplo? Se você faz ronda, você tem monitoramento, você faz controle de acesso, né? Porteiro e vigia, muito faz isso, né? Você inibe ações criminosas, né? Então você tem que ficar alerta muito nessas questões ali, tá? Mas vamos somar aqui, então eu vou considerar que pode ser especial, tá? Pode ser especial. Então você tem ali 18 anos que poderia a gente brigar para ser especial, né? E aí você tem mais 8 anos de serviço insalubre. Então, insalubre tem que verificar o PPP também. Por quê? Muitas vezes ele é insalubre para... você vai ganhar o percentual de insalubridade, que pode ser de 10%, de 20% e de 40%. Então, nem tudo que é insalubre conta para aposentadoria especial. Tem que verificar. Mas, em todo caso, eu também vou considerar aqui esses 8 anos aqui, que hoje eu estou considerando tudo aqui. Então, você vai pegar 18 com 8, vai dar os 26. Então, esse 26 você já estaria dentro da aposentadoria especial brigando, porque o vigia, o INSS não vai reconhecer. E tem ainda o porteiro, que aí teria que ver quanto tempo é. E teria que ver o que é esse serviço insalubre que você está me dizendo. Então, na primeira regra, se eu considerar tudo especial, você já tem 26 anos. Agora, se nós pegar e dizer que alguma coisa que não vai ser especial, aí nós teria que verificar, tá? Porque se você converter por exemplo, digamos que fosse o tempo de porteiro, não sei qual é o tempo de porteiro ali, digamos que o tempo de porteiro não seja considerado. Aí o que acontece? Então teria que ver quanto tempo de porteiro não é para a gente poder ver o que a gente vai converter do especial para fechar 35 anos que você precisa até a data de 12/11/2019. Então é interessante, Sebastião, você entra em contato com a gente ali pelo nosso atendimento digital, você entra lá no canal Pedrosa Previdência, ou você pode entrar diretamente no site da rádio, na Rádio da Notícia, né? www.radiodanoticia.com. Você vai entrar aqui, tem o banner aqui do Pedrosa Previdência, Hora da Cidadania, e aí tem o banner ali que já vai, você vai poder já entrar em contato comigo através do atendimento digital, a gente pode te esclarecer melhor. E eu queria dizer para você que eu resolvo tudo mesmo, tá? Você manda aí que eu resolvo tudo a parada para você. Legal? Muito grato, Sebastião, pela sua participação, tá? Muito grato mesmo aí pela sua participação. Aí tem o Miquelson Silva. O Miquelson Silva, ele mandou uma mensagem aqui para nós dizendo que tem 58 anos e 29 anos de contribuição como vigilante. E ele pergunta qual régua me enquadro para aposentadoria. Você tem... Miquelson, eu não acredito. Eu não acredito que você, com 29 anos de contribuição como vigilante, você ainda não deu entrada no seu processo de aposentadoria. Eu não acredito. Você já perdeu 4 anos, homem.
quatro anos que você deixou dinheiro na mesa. Por isso que eu digo que nós estamos aqui numa jornada de esclarecimento para trocar as incertezas pela clareza, trocar as dúvidas pela clareza. Quando a pessoa tem clareza de uma coisa, é espetacular. Por quê? Porque não vai perder o seu direito, não vai perder uma oportunidade, não vai deixar dinheiro na mesa. Então, Miquelson, 58 anos e 29 anos de contribuição como vigilante já te dão direito à aposentadoria especial aos 25 anos, tá? Vou pedir também que você entre em contato comigo aqui no site da rádio, né? Para que eu possa te orientar melhor e entender melhor a tua situação. Porque você tem 58 anos, 29 anos de contribuição, então teria que você também ver se um pouco você tem uma outra situação, você tem mais algum período que possa ser somado, mas enfim, você já fecha o tempo de 25 anos, legal? E vamos então dar sequência aqui em mais alguma, vamos ver se nós temos mais alguma questão. E tem aqui a pergunta do nosso amigo Hélio Alves. O Hélio Alves mandou uma pergunta aqui, ele disse que ele é de Belo Horizonte. Um abraço aí para os guerreiros, para as guerreiras de Belo Horizonte, né? Ele diz, boa tarde, Pedrosa, eu sou o Hélio Alves, de Belo Horizonte. Eu tenho 22,7 anos de especial e tenho 5 anos de comum. Será que eu consigo dar entrada em um processo de aposentadoria? Obrigado, eu tenho 50 anos. Muito bem. Grato pela participação, Hélio. O que eu recomendo? Você que está me ouvindo aqui, você trabalha em área de risco, você não completou os 25 anos na atividade especial até a data de 12/11/2019. Então, o que você tem que fazer? Você pode pegar o tempo que você tem de especial e fazer uma conversão. Se for homem, vai converter por 1,4. Se for mulher, vai multiplicar por 1,20, né? 1,2, 1,4. 1,4 homem, 1,2 a mulher. Então você vai converter isso, no caso do meu amigo aqui do Hélio, se eu converter, vai para 31 anos e 8 meses. Então, 31 anos e 8 meses, né? 31 anos e 8 meses, mais 5 anos que ele falou que ele tem ali de tempo comum, então já fechou os 36, quase 37 anos, tá? 37 anos. Então já está dando o quê? Já está fechando a aposentadoria comum até a data de 12/11/2019, mesmo que a gente tire um ano, digamos que está contando esse tempo agora, nós tirar um ano ali, ele vai ter 35. Então, está tudo certo, está fechando a aposentadoria até 12/11/2019. Embora ela tenha aplicação do fator previdenciário, é muito boa em relação àquilo que vem depois, tá? Então, Hélio, já pode tomar uma coca, fazer propaganda aqui de graça, né? Já pode tomar uma limonada aí, tá? Toma uma limonada, assim, daquela bem geladinha, assim, bem de boa, tá? Uma cervejinha preta, cara, eu gosto de cervejinha preta. Malzibir, né? Então, cara, mas você vai de limonada mesmo, tá certo? Que você tá dentro da parada aí. Se quer mais algum esclarecimento, entra em contato comigo ali, entra em contato aqui na rádio, aqui no site da rádio, você já está vinculado à rádio, então você já está na rádio. Você só entra ali e veja o banner ali que você já vai entrar em contato comigo através do atendimento digital, tá? Deixa eu dizer como é que funciona aí o atendimento digital. Não importa do lugar que você esteja, não importa o lugar, né? Desde que você tenha acesso à internet, você pode falar comigo ou com a minha equipe, né? Minha equipe é especializada nas questões da Previdência Social. Como é que você faz isso? É muito simples, é muito rápido e é muito seguro, tá legal? Muito tranquilo. Você usa o link, vai preencher seus dados mínimos, vai enviar sua questão e aí, no horário comercial, alguém da minha equipe vai entrar em contato contigo através do WhatsApp, através do telefone, para fazer uma teleconferência, para você enviar a documentação digitalizada. A gente vai lá, pega o teu CNIS no INSS, tudo online, todo mundo sentadinho, ninguém não precisa se perder tempo, pelo contrário, você ganha tempo, né? Você ganha tempo, não precisa se expor, não precisa ir para lugar nenhum, porque a internet nos permite isso, né? Tudo está se transformando online, você faz tudo sentadinho de casa, usando o celular, usando o computador, né? Então,
Hélio, você já está fechando e está perdendo dinheiro, cara. Você já podia dar entrada nisso. E o grande benefício do vigilante de pegar a aposentadoria que fechar mesmo na comum é o custo da oportunidade. Ou seja, o que custa ele não fazer isso? Custa muito, porque ele vai deixar de ganhar dinheiro todo mês. O que você prefere? Aguardar mais 5, mais 6, mais 7 anos para entrar numa regra de transição de 86 pontos, que é somar a tua idade com o tempo de contribuição, para receber 70, 60, 70, 80, 85, 90% do que você ganha lá, desde que você contribuiu desde julho de 94, desde junho de 94 até agora, ou você prefere já ir recebendo, mesmo que seja menor, mas tu vai receber por 5, 6 anos antes. Então esse valor que você vai acumular, ele vai te dar uma possibilidade de alavancar e dar uma condição de vida melhor para sua família. Esse valor atrasado que tu vai reunir, né? Então essa é a ideia que eu digo, tá? Muito bem, espero ter compreendido, espero ter sido bastante claro aqui para você, Hélio. E vamos responder também o Antônio Cirineu Silvério. Antônio Cirineu Silvério. Sou vigia noturno, trabalhei 16 anos, a empresa faliu. Acontece muito isso. Não me deu o PPP. A empresa foi vendida e eu continuo na outra empresa como vigia noturno. Eu já tenho 4 anos. O que fazer com o PPP? Então eu entendi que ele trabalhou 16 anos, a empresa não deu o PPP, ela foi vendida, ele continuou na outra empresa que comprou a empresa que faliu, né? Como vigia noturno, já tenho 4 anos, o que fazer? Então, tranquilo, né? Então aqui 16 anos, com mais os 4 que ele trabalhou, ele está com 20 anos. Então, Antônio, a primeira coisa que você tinha que ver é o que você tem de tempo comum. Vamos considerar que esse tempo que você trabalhou aí seja especial, porque é vigia noturno e o outro, eu estou imaginando que também seja como vigilante, de repente. Ele não está falando isso. Então, o que acontece? Eu vou considerar aqui 20 anos que você tem, Antônio Cirineu Silvério, que é de especial. Agora, muito importante, né? Você tem 16 e mais 4 dá 20. Importante para você fazer qualquer coisa é você pensar se você tem algum período comum, tá? Para poder converter esse 20, vai para 28, e aí você precisaria ter mais para 35, precisaria ter mais 7 anos. Agora, muito importante é o seguinte, o que você fazer com o PPP? Então, presta bastante atenção. Se você trabalhou numa empresa que ela não existe mais, no caso teu aqui, Antônio, você tem uma vantagem que você está trabalhando na mesma empresa que comprou a outra. Então, essa que comprou tem a documentação. Então, você vai lá e pede para ela a documentação. Pede a documentação para ela referente à empresa que foi comprada. Tá? Então, acho que você não vai ter dificuldade de fazer isso. Agora, preste atenção que você trabalhou numa empresa e não existe mais. Tá? Não existe mais. Por quê? Por que não existe mais? Ela faliu, ou aquelas que amanhece, né? Como é que diz amanhece? Anoitece, mas não amanhece. Tem muitas empresas assim que se somem. Tá? Então, o que eu vou te dizer? Como é que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é comprovar que a empresa não existe mais. E ela não está atendendo. Então, você tem que mandar um pedido do PPP por AR. O AR vai bater lá e vai voltar. Tá? Então, isso é uma prova que a empresa não está mais naquele lugar. Ou você pode ir lá no endereço, se você mora no mesmo local, e comprovar que ela não está mais, e até bater foto, né? Que ela não existe mais e tal. Segunda coisa é pegar uma certidão na junta comercial da cidade, que a empresa está inativa, né? Depois você pode também pegar uma certidão ou fazer uma pesquisa na Receita Federal do CNPJ. Se ela abriu falência, você pode também fazer uma pesquisa no fórum da comarca da empresa para ver se você vai no fórum e faz uma pesquisa se tem um processo de falência da empresa. Tá? Então, se tiver um processo de falência da empresa, vai ter um administrador e esse administrador pode te conceder o PPP, tá? Muito importante também você ir no sindicato, porque alguns locais o sindicato ele faz a briga com a empresa que faliu e deixou os trabalhadores na mão. E muitas vezes ele tem acesso à documentação e ele fica responsável perante a Justiça do Trabalho
como se fosse um administrador da falência, né? Ele fica responsável para poder fornecer a documentação. Então você também pode procurar isso, ok? E se você não conseguir nada disso, aí é muito fácil de comprovar isso daí judicialmente, ou até pode ser feito uma justificação administrativa no INSS, que é um processo que a gente faz lá no INSS, para comprovar que esse período que você trabalhou, ele era em condições adversas à saúde, tá? Se for no caso de um processo judicial, é permitido fazer uma prova por verossemelhança, fazer um atestado, um laudo por verossemelhança, por similaridade, que a gente fala. Ou seja, o perito, o técnico de segurança do trabalho, ele vai encontrar uma empresa muito semelhante àquela que você trabalhou, que tenha as mesmas máquinas ou máquinas parecidas ou semelhantes, né, que se equiparem, e aí ele vai elaborar esse laudo, tá? Então, é nesse caso muito legal a tua pergunta aí, Antônio Cirineu, que me permitiu esclarecer sobre como conseguir aí o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, muito necessário para você que precisa comprovar aí período especial, certo? Um abraço aí para o Antônio Cirineu. E tem mais uma ainda, vamos responder, dá tempo de responder mais uma aqui, que é do Valdeci Ribeiro, né? E ele diz: boa tarde, eu tenho 21 anos de vigilante, mais 7 anos comum, e tenho 53 anos de idade. E imagina o que ele quer. Ele quer saber o que? Ele quer saber, quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Ó, que legal. Eu tenho 21 anos de vigilante, mais 7 anos de comum. Então, eu recomendo, o que você pode fazer? Você que está me ouvindo, você pode fazer isso, né? Essa é a tua dúvida? Como é que eu... Então, é aquilo que eu falo. Se você tem tempo especial antes da data de 12/11/2019, você faz uma conversão e soma com o tempo comum que você tem para ver se você consegue chegar nos 35 anos, se for homem, ou nos 30 anos, se for mulher. Então, você tem 21 vezes 1,4, você vai para 29 anos, 29,4, tá? E aí você tem mais 7 anos de comum. Então, você já está fazendo o cálculo comigo, você vai saber que você já tem 36,4. Então, você já tem tempo suficiente, Valdeci, tá? Quanto tempo falta para se aposentar? Eu diria o seguinte: você já está perdendo dinheiro. Não falta tempo nenhum para você se aposentar, porque você já tem 36,4. Então, no mínimo, se você tiver esse valor, tiver essa data, né? Se tiver essa idade que você tem aqui e esse tempo de contribuição na data de 12/11/2019, parabéns para você, meu amigo. É só nós pegar e dar entrada nesse processo aí, para você já começar a deixar de perder dinheiro. Por que eu digo perder dinheiro? Porque, cara, se você já tem o direito e fechou o tempo ali, o que acontece? Você vai dar entrada, o INSS vai negar. Aí você vai dizer: mas como, Pedrosa, o tema 1031 não foi julgado? Sim, o tema 1031 não interessa nada para o INSS. O INSS não está nem aí. Ele não vai fazer conta. O tema 1031 não vai dar efeito no INSS, o INSS vai continuar negando. E essa demora que o INSS vai fazer, e mais a demora que você vai fazer o processo judicial, que embora vai ser breve, porque o tema 1031 tem efeito na justiça, você vai ter um tempo, e esse tempo é o tempo que você vai acumular valores. E esses valores acumulados vão fazer com que você consiga fazer um planejamento financeiro e profissional. Financeiro para você não botar fora, para você ter a melhor organização, para você manter como uma verba de guerra. E não é para você gastar tudo, não. É para você manter como uma verba de guerra, uma verba de emergência, uma verba na qual você pode se socorrer contra os infortúnios que com certeza vão aparecer, os infortúnios que acontecem em todas as famílias. Alguém ficar doente, alguém ficar muito doente, uma viagem que você não estava esperando, que vai ter que fazer, de repente um desemprego, né? A doença, né? A doença, alguma coisa nesse sentido que faça com que você tenha que ter uma verba disponível ali, uma verba para você poder calçar ali e se livrar. Tá? Então, nenhuma família escapa de ter infortúnio, certo? Então, você também, né, você deve se preparar. O previdente é aquele que tem uma conduta de se planejar, de providenciar encaminhamentos para evitar transtornos lá no futuro.
Isso que é o cara previdente, e isso você tem que ser, tá legal? Então eu diria que, Valdeci, então aqui hoje a gente já deu boas notícias, né? Deu uma boa notícia pro Hélio Alves, uma boa notícia pro Valdeci Ribeiro, né? Por isso que eu tô aqui nessa jornada. Nós estamos aí no canal do Pedrosa Previdência e aqui na rádio, a Rádio da Notícia, nós estamos numa campanha, numa jornada muito grande para esclarecer as pessoas a respeito do seu benefício, do seu direito previdenciário. E se você tem dúvida a respeito disso, muito bem, você pode gravar um áudio, né? Liga o áudio aí, manda para mim, manda aqui no banner, manda aqui nos contatos da rádio, manda aqui no link do atendimento digital e do escritório do Pedrosa Online, né? Do Pedrosa Advocacia Online, certo? E a gente vai te atender, a gente vai te esclarecer. Nós estamos aqui numa campanha pelo esclarecimento, né? O Jesus disse, né? Eu sou a verdade e a luz e o caminho, né? A verdade, a luz e o caminho. Ou seja, a verdade e a luz tem muito a ver, né? Porque a verdade esclarece, dá clareza. A verdade é aquilo, você tem clareza daquilo, né? Luz é o contrário de escuridão. Quando a gente está no escuro, a gente está perdido. Quando a gente tem uma luz, por menor que seja, você já consegue se orientar pelo caminho, não vai cair no buraco, não vai se bater, não vai provavelmente se perder, tá? E o caminho você só consegue com clareza, tá certo? Você só consegue encontrar o caminho quando você tem clareza, quando você tem a verdade, né? Então, quando você sabe a sua realidade, a sua verdade, a sua realidade previdenciária, isso é muito legal, porque aí você vai tomar as melhores decisões. Por isso eu convido você a se inscrever no meu canal Pedrosa Previdência, porque você vai receber conteúdos todo santo dia, tá? Todo santo dia você vai receber. De tanto você receber conteúdos, de todo dia você toma uma pílulazinha de conhecimento. Se todo dia você toma uma pílula do conhecimento, o que acontece? Você vai acumulando esse conhecimento. E o conhecimento ele é cumulativo, ele vai se acumulando, né? E você vai olhando melhor as coisas, você vai expandindo o seu conhecimento, você vai voando mais alto. E você sabe que a gaivota que voa mais alto, ela vê mais longe. Então, quanto maior conhecimento você tem, mais alto você está na régua do conhecimento, né? É uma régua. E aí, de 1 a 10, qual é o seu grau de conhecimento acerca dos seus direitos previdenciários, acerca da sua realidade previdenciária, a respeito da sua aposentadoria previdenciária? Como é que é? De 1 a 10, em qual grau você está? Então você tem que perguntar, nossa, meu grau está baixo. Então você tem que achar uma fonte, você tem que se conectar com uma fonte que gera conhecimento. E sabe qual é essa fonte? É bem quem você está pensando. É a Rádio da Notícia, o canal da cidadania. Você tem que ficar vinculado aqui para que você receba conhecimentos. Como é que você vai receber isso? Pelo Minuto da Cidadania. A gente vai organizar direitinho para que você receba todo dia 1 minuto da cidadania, né? Então você vai, é uma gotinha, tá? Minuto da cidadania, é uma dica, né? Mas também nós vamos inaugurar um novo programa que é do Tira Dúvidas, tá? Então você pode enviar a sua dúvida e a gente vai tirar essa dúvida sua, tá? Você envia a dúvida e a gente vai tirar a sua dúvida, aí já é um tempo maior e isso vai ser distribuído na programação. E isso é muito legal porque, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, você tem uma dúvida, às vezes você não fala, não vai atrás, não acha o canal correto para sanar aquela dúvida. Mas quando você escuta, quando você ouve alguém falando muito semelhante àquela sua dúvida que você tinha, a resposta vale para você também, né? Você já consegue modelar isso ali. E isso é muito bom, tá joia? Então, vamos ver se tem mais alguma aqui. Olá, tem o Carlos Juvencio. Ele diz bom dia, boa tarde, né? Pela conta do INSS, falta 1 ano e 6 meses para que eu me aposente por tempo de serviço. Eu tenho 68 anos de idade e tenho 11 anos trabalhados como vigia em um clube. Se for considerado esses 11 anos de serviço especial, já posso me aposentar? Bem, teria que, Carlos, você entrar em contato com a gente para poder você nos orientar melhor a respeito dos tempos que você tem, porque você só me falou que você tem 11 anos trabalhado como vigia e você tem 62 anos, né?
Então precisaria, se você tem mais tempo, né? Se você tem mais tempo e tal, porque você está com 62 anos, dá um pouco você vai se aposentar por idade, 65, então você precisaria ter no mínimo 15 anos de contribuição. Então precisa ter mais coisa ali, tá? Tem alguma coisa faltando ali, então você, Carlos Juvencio, por favor, você pode entrar em contato com a gente e a gente vai poder te orientar melhor, tá legal? Ok? Tá? Muito obrigado aí pela sua participação, Carlos. O Jair Silva, ele diz assim: Pedrosa, muito bom o seu programa. Legal, muito obrigado aí. Aí vem a pergunta dele. Você acha que tem alguma chance do projeto de lei complementar 245 ser julgado este ano de 2021? Ele está perguntando isso. Muito grato pela sua participação, Jair, né? Que me permite esclarecer nos momentos finais do programa o que é esse projeto de lei complementar 245. Você sabe que a aposentadoria especial do vigilante, e não só do vigilante, mas do eletricitário, né, do frentista, de todos aqueles trabalhadores que estão expostos à periculosidade, não está regulamentada. A aposentadoria especial ela vai ser regulamentada por esse projeto de lei complementar 245. Ele que vai dar a regulamentação. E ele não tem chance de ser aprovado em 2021, ao meu ver. Por quê? Porque ele está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e não andou nada esse ano não andou nada o ano de 2020 por causa da pandemia. Promete andar agora em 2021, mas ainda lá no Senado. Então ele vai correr todas as comissões, para depois ser aprovado lá no plenário e depois ele é enviado para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai fazer a mesma coisa, vai estudar, vai passar nas comissões de justiça, vai para votação. E se tiver alguma alteração nesse período, volta para o Senado. Volta para o Senado para poder para ver se mantém ou não a alteração que foi feita, tá? Então isso, ao meu ver, vai jogar para 2022, tá? O projeto de lei complementar 245. E olha bem, pode ser ruim, pode ser bom, né? Porque 2022 vai ser um ano eleitoral, é o ano que tem eleição. E os políticos, eles geralmente ficam muito sensíveis, aí às questões que afetam a população, a projetos populares, porque isso dá o nome dele, né? E eles, me diga qual é o político que quer largar a benesse de estar usufruindo aí dos benefícios da política. Eu ia dizer assim, quem é que quer largar e fica mamando nas tetas aí da população, né? Do órgão público, da gente que paga, né? A gente é que mantém os camaradas lá em Brasília, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, quem segura, quem mantém toda essa estrutura aí é o povão, é quem trabalha, é você que trabalha, você que rala a semana toda aí, é eu que ralo aqui, quem trabalha, né? Isso é nós que mantemos a estrutura, as condições dos nossos políticos, tá? Então o que acontece? 2021 para 2022 promete ser de muita movimentação. Vai ter muita pressão, muita mobilização. Tem processo que já está lá no Supremo Tribunal contra as regras, contra a forma de cálculo. Alguma coisa eu acredito que deva sair, tá? Mas o projeto de lei complementar 245, ele não vai ser julgado. O projeto de lei 255, ele não vai ser julgado, ele vai ser aprovado, é um projeto de lei, tá? Ele não é um tema que está sendo julgado na justiça, né? Há uma confusão, né? Porque a gente fala muito, o tema 1031 foi julgado. Aí tem o projeto de lei complementar 255, vai confundindo a cabeça das pessoas. Mas o projeto de lei complementar é um projeto de lei mesmo, que vai passar no Senado, vai passar na Câmara e está sendo lá discutido. Legal? Então, eu vou dizer para você que agora chegamos ao final aqui do programa e espero que você tenha gostado aqui do programa de hoje e vou conclamar você, então, a fazer uma análise da sua realidade previdenciária, tá? Você verificar quanto tempo de serviço você tem, quanto tempo de serviço você pode ir atrás, né? Se existe alguma possibilidade de atividade rural,
Se tem a atividade rural, conta desde os 10 anos, né? Se você trabalhou em regime de economia familiar, há uma possibilidade de reconhecer tempo de serviço aí, tá? Se você trabalhou como autônomo e você não contribuiu, é possível contribuir. Se você foi contribuinte individual, você pagou um pouco e depois desistiu. Então também é possível também você recuperar isso, né? Se você trabalhou sem carteira assinada, também é necessário. Mas foi só 6 meses, Pedrosa. Não interessa. Porque 6 meses você vai ligar com 4, com 6, com 8 e uft, né? E já consegue um ano. E o detalhe é o seguinte: as frações de tempo ajudam muito. Então não é só o ano fechado, né? 1 ano e 6 meses. 6 meses é a fração. Então ajuda pra caramba. 6 anos, 15 anos, 6 meses e 15 dias. Então, os 6 meses é uma fração e o 15 também é uma fração, né? 15 dias são uma fração do mês. Então, é muito importante você ficar ligado nisso aqui para poder entender. Então, se você faça agora uma análise e você vai ter dúvida, não vai? Vai, com certeza, e não tem problema nenhum. Sem problema nenhum, eu posso te ajudar. Então, você vai mandar aqui na rádio, você vai entrar em contato na rádio ali, pode mandar um áudio que você fazer, a gente bota na rádio, né? A gente bota na rádio ali. Ou se você é muito envergonhado, não quer fazer isso, então você pode mandar por escrito mesmo, tá? Manda um e-mail ali, a gente vai com certeza te atender. Legal? Assim eu chego ao final desse programa e eu não poderia sair sem desejar que você se cuide, que você evite aglomeração, que você preste atenção no que está acontecendo no mundo. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. Mesmo naqueles lugares, naqueles locais, que é a Inglaterra, lá na Europa, na França, né, em Portugal e na Alemanha, aonde eles estão vacinando, mesmo assim eles estão vacinando e estão fazendo, trancando, fechando as atividades comerciais. Tá? Por quê? Porque mesmo vacinando pela primeira vez, você não está isento de pegar, então você tem que permanecer se cuidando. E assim eles estão fazendo lá. E aí, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, né? E a gente se encontra na próxima quarta-feira com o conteúdo do próximo VigiCast, o podcast do Vigilante. Não deixe de se inscrever para as lives da quinta-feira e não deixe de se inscrever também aqui no canal, tá? Então já se aproveite, se você não é inscrito no canal, você se inscreve lá no canal e não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais se você deseja. Você só vai fazer isso se você deseja estar conectado comigo e receber conteúdos relevantes e consistentes que vão te ajudar a ter maior clareza nas decisões que você tem que tomar no aspecto previdenciário que afetam a sua vida agora aqui no presente e afetam a sua aposentadoria lá no futuro. E tudo isso afeta você e sua família, porque o que afeta você, afeta sua família. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, ser muito prudente, né? Não ser negligente e nem imprudente com as questões que afetam você e a sua família. Legal? Muito bem, te aguardo no próximo VigiCast. Tchau!